é para gerar em nós alguma coisa. O homem faz coisas por fazer. O homem diz coisas por dizer. O homem constrói coisas por construir. Mas Deus não. Deus fala porque Ele sabe o que Ele está falando. Deus faz porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele constrói porque Ele sabe o que Ele está construindo. Não precisa ninguém ensinar a Deus. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz que para Deus não existe impossível. É verdade. E por que tantas coisas estão sem acontecer na nossa vida? É porque está faltando em nós a verdadeira fé que devemos ter na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez porque falta para nós conhecer quem Ele é e tomar posse de quem Ele é. Para você entender o que nós acabamos de ler, eu sinto a necessidade de contar a história. Aproximadamente 100 anos antes de Jesus vir na terra, o Império Romano havia entrado em Israel e dominado a nação de Israel. E como um único rei, ele não poderia dominar todo mundo, porque ele é apenas um homem. Ele contava com vários soldados para que lhe cobrasse os impostos, para que exigisse do povo aquilo que o império exigia. Não é assim hoje que o governo faz? Tem o presidente, mas tem aqueles que trabalham para o governo. Tem os deputados, tem os prefeitos, tem os servidores públicos, não é assim? Pois é. A Bíblia diz que este homem, que é descrito como um centurião, porque ele tomava conta de um grupo de aproximadamente 100 pessoas, esse homem era um cidadão romano, e naquela época Roma estava dominando sobre os judeus. Então, entenda, aquele homem, ele estava acima de Jesus fisicamente. Você está entendendo? Aquele homem era como se ele fosse o prefeito e Jesus fosse um munícipe daquela cidade, um cidadão. Mas como Jesus, ele não vivia como um homem natural, ele vivia como um homem espiritual. As pessoas olhando para ele, via na sua vida que dele podia sair poder, que dele podia sair virtude. Em um certo momento, uma multidão lhe acompanhava, mas tudo sem fé, tudo sem acreditar quem ele era, só como mais um profeta que surgia naquela época. Mas teve uma mulher que falava consigo mesmo. Ela não disse para os vizinhos, ela não escreveu uma carta para os outros ver a fé que ela tinha, porque era algo entre ela e Deus. E é isso que falta em nós, um sentimento de fé verdadeiro, para que Jesus possa se manifestar em nosso favor. E ela disse: se eu tão somente o tocar, eu serei curada do meu mal. E a Bíblia diz que muitas pessoas comprimiam Jesus, e isso é uma crítica para nós, que a Bíblia faz, porque muitas pessoas estavam o tempo todo dentro do templo, trazendo para os dias de hoje. Muitas pessoas estavam todo dia ouvindo, mas não deixavam a palavra de Deus crescer em seus corações. E a primeira oportunidade que aquela mulher teve, ela reconheceu que ali estava o Filho de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Aleluia. E a multidão toda agarrando. Imagine Jesus aqui e toda a multidão, cada um com um problema diferente, querendo alguma coisa. Um pegando no braço, o outro no pé, o outro não podendo chegar perto, porque já tinham pessoas demais apertando e Jesus no meio. Eu não sei como, mas Deus preparou o momento para aquela mulher. E eu não sei como, mas ela conseguiu se achegar a Jesus. Porque quem tem sede quem tem sede dá um jeito, mas se achega porque sabe que dele tem as respostas, que dele sai a solução.
E ela nem tocou nele, ela chegou se arrastando. Eu não sei como foi, mas a Bíblia diz que ela chegou por trás. Porque entenda que o teu servir a Cristo é algo entre você e Ele. Porque o salmista disse: de onde me virá o socorro? Vem de Tiago. Não, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. As pessoas olhavam para aquela mulher e não via a fé que estava no coração. Mas para ela o que importava foi o resultado que ela colheu da sua fé. Creia que Jesus pode em teu favor. Aleluia, Jesus. E aquela mulher foi se arrastando e tocou na orla. Aí teve que parar o culto. Parou aquela caminhada, aquela passeata, teve que parar, porque alguém de verdade tocou em Jesus. Aleluia. Alguém com coração sincero se achegou ao Mestre. E é impossível alguém comparecer na presença de Deus em espírito e em verdade e não chamar a atenção de Deus. E Jesus disse: para tudo, porque alguém me tocou. E parecia até uma brincadeira, uma piada. Olharam para Jesus e disseram: as pessoas te comprimem, tu é palhaço, em outras palavras, tu é doido? Ou tu está brincando com nós? Um bocado de pai de família aqui, vindo para ouvir a palavra, e você diz: alguém me tocou, todo mundo te agarrando? Jesus disse: não, alguém me tocou sem mãos. Aleluia. Alguém acreditou, louvado seja Deus. Alguém reconheceu o que eu desci para fazer. Oh, aleluia. Isso é o ponto de partida, irmão. Não veja Jesus apenas como um abençoador. O fracasso de muitas pessoas é porque elas só querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E só buscam a Deus nos momentos de suas necessidades. E eu digo a você: Deus não está aqui para nos completar com as nossas necessidades. Porque Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Tudo que Deus fizer na nossa vida precisa ser para que o resultado final seja resultado de glória ao nome dEle. E se Ele vê que você vai ser glorificado, Ele não faz. E se Ele vê que o mundo vai ser glorificado, Ele não faz. Aí me perguntaram: por que Deus não está mais curando como antigamente? Eu digo: tá. Sabe por quê? Nós não estamos vendo cura como antigamente. É porque Deus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro foi seguir a Ele depois. Jesus libertou o endemoniado gadareno, e o endemoniado gadareno disse: deixa eu te seguir. E hoje Jesus vai curar uma pessoa de AIDS para ele voltar a trair a esposa? Jesus vai levantar um paralítico para ele ir para trás do Olodum? Aí a glória não vai ser de Jesus. Jesus sabe, Tiago, o que está no teu coração. Jesus sabe, meu irmão, o que está no coração da senhora. Eu vejo um estereótipo, mas a Bíblia nos apresenta um Deus que sonda mentes e corações. Aleluia, meu Deus. E tudo está descoberto diante dele. Aí as pessoas falam assim: ó, oh, coitadinho, ele não merecia isso. Deus sabe. Em outros casos fala: ganhou porque merecia. Deus sabe. E Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Aleluia. Vocês estavam me tocando, mas não saía nada. Mas agora a verdade dessa mulher, sem ela abrir a boca para me contar os seus problemas, ela entendeu que eu sou do coração. Se eu tão somente tocar, serei curada. Levou ela a alcançar a vitória. E Jesus parou, e aquela mulher não pôde ocultar. Porque uma fé perfeita em Deus é publicada e não há quem oculte. As pessoas olham e veem que em você há uma fé, há um pensamento diferente do que o pensamento que o mundo propaga. O mundo está um caos, contrariando a palavra de Deus, pregando uma visão distorcida. Mas se você tem em você as características da verdade, a tua vida em justiça propaga isso e todos verem. Tudo que você faz glorifica a Deus.
Tudo que você faz, as pessoas veem que você não caminha sozinho. E aquela mulher olhou para o marido e disse: eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Eliseu. Aleluia. Vamos fazer um quarto para esse homem, porque esse homem é piedoso. Não tem na boca dele palavra de baixo escalão. Não fica desejando a mulher dos outros. Não senta na porta para falar mal dos vizinhos. Esse homem é um homem de Deus. Jesus, ele olha para nossas vidas. E não pense em você que Jesus sou eu que te avalia por uma atitude. Jesus, ele vai pesando tudo que você vem fazendo e que eu venho fazendo. Aí a Bíblia diz que quando aquele centurião mandou servos comparecer até Jesus, sabe o que aqueles servos disseram a respeito do centurião a Jesus? Aqueles servos disseram assim, ó: ele é digno que tu vá curar o servo dele, porque ele nos edificou a sinagoga, ele é um homem de bem, ele é amigo do povo. Começou a contar atitudes de justiça que aquele homem havia feito. Começou a falar das obras boas. Não foi o próprio homem que falou, porque lá em Provérbios capítulo 27, versículo 3, diz assim: que não a tua própria boca, mas que outros te louvem. E a vida daquele homem, mesmo sem ser judeu, mesmo sem ir para a igreja, ele tinha um coração tão voltado para a palavra, que ele cumpria a palavra mesmo sem conhecer. Aleluia. Você sabe quando a vontade de Deus, ela acha tão espaço na vida de alguém, que não precisa nem ela dizer, nem ela ler, não roube. Ela já não rouba, porque ela tem a consciência de que aquilo não agrada a Deus. Essa é a pessoa que tem a presença. Ela deixa de fazer não porque está escrito apenas, não é por medo, é por amor. Ela conhece o caráter de Deus, e ela sabe aquilo que agrada a Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Enoque não tinha uma Bíblia. Noé andou com Deus no meio dos seus contemporâneos. Noé não tinha uma Bíblia. Daniel era um homem muito amado por Deus e não tinha a Bíblia da maneira que nós temos. E como que eles conseguiram ter uma vida reta? Eles se lançavam para a vontade de Deus. Ele deixava Deus fazer das suas vidas aquilo que Deus queria, e não tinha como eles errarem. Parecia um dia normal, irmã. Mas aquele foi o dia que Jesus deu ao centurião a oportunidade de provar que ele tinha fé no coração, a oportunidade de provar que ele acreditava na palavra de Deus. Aleluia. Quando Jesus está passando por Cafarnaum, que aquele centurião mandou servos chamar Jesus, sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: eu vou curar. E diz a Bíblia que quando Jesus estava perto da casa daquele homem, ele mandou outros servos, dizendo a Jesus: não se incomodes, não entre na minha casa, porque eu não sou digno. Veja o homem que agrada a Deus, Tiago. E eu gosto de pegar a vida desses homens que Jesus elogiou por sua fé e por sua fidelidade, e fazer um raio-x minucioso para ver o que é que eu posso colher da vida deles e aplicar a minha. E sabe o que eu aprendi aqui? Um dos exemplos que eu aprendi é que todos podem te louvar, todos podem te exaltar, dizer que você é digno, dizer que você é bom, dizer que você é o que você pensa que é, mas você mesmo tem que ser humilde e se humilhar diante de Deus. Você não pode aceitar o que as pessoas pensam de você. A Bíblia diz que todos estavam adorando Herodes, dizendo: é um homem, é um Deus, não é um homem. Herodes aceitou aquela glória. No mesmo momento Deus feriu ele de bicho, porque ele não deu glória a Deus. E esse centurião foi diferente. Chegaram para Jesus dizendo que ele é digno e falando as obras de justiça dele, mas ele mesmo sabia que os atos de justiça dele vinham de Deus.
Porque o que vem ao homem se não vier do alto? Nada. Enquanto alguém estava dizendo que ele era digno, ele mesmo não se exaltava. Ele foi até Jesus e disse: Jesus, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Eu edifiquei a sinagoga, tudo bem. Eu sou amigo do povo, faço obra de caridade, tudo bem. Mas eu não estou lançando diante de ti o meu merecimento, mas pela tua misericórdia. Era isso que ele dizia. Tem muitas pessoas que não alcançam a bênção de Deus porque se acha merecedor. Ah, porque eu não fumo. Ah, Deus, o que está acontecendo? Eu dou meu dízimo. Deus não olha para isso, irmão. Ah, meu Deus, eu não aceito, eu sou dizimista fiel. Você está colocando diante de Deus o teu merecimento. E a gente não merece, porque quem te deu o dinheiro, a força para trabalhar, para ter o dinheiro, a Bíblia diz, quem deu a ele primeiro para que ele possa retribuir? Ninguém. Tudo é dele, por ele e para ele. Quando você entender que em primeiro lugar está ele, que quem precisa ser glorificado é ele, é a porta que você vai abrir na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Ele disse: não sou digno que entre na minha casa. Eu volto a fita um pouquinho. Lembra que eu falei que aquele homem era líder sobre Jesus? Porque Jesus, a nação de Jesus estava escrava dele. Ele poderia ir até Jesus como alguém que estava acima. Manda chamar ele aí. Ele foi se humilhando, porque ele reconheceu que Jesus tinha poder. Aleluia. Ele disse: não sou digno que entre na minha casa, mande apenas com uma palavra, porque eu também tenho soldados às minhas ordens, e digo com uma palavra, este vai, e ele não resiste. Se tu disser a esta enfermidade, o meu filho será curado. Aleluia. Veja que fé perfeita. Enquanto alguém chegava para Jesus e dizia: minha filha está doente, vem e impõe as mãos sobre ela, tinha outro que acreditava que não precisava nem Jesus ir lá. A palavra dele era tão poderosa quanto a presença. Aleluia, meu Deus. E aí eu olho para o cenário de muitas pessoas que estão dentro da igreja, e eu tenho visto que elas não têm sido abençoadas. Sabe por quê? Elas dizem amar a presença, mas não amam a palavra. E a palavra e a presença é a mesma coisa. E uma prova de que é a mesma coisa é: Jesus não foi lá em carne, mas a palavra foi. Aleluia. Surgiu o mesmo efeito. Grande Deus. E o convite de Jesus é: aqueles que querem a minha presença, honrem a minha palavra, busquem a minha palavra. Aí nós estamos vivendo uma geração: rapaz, eu quero a tua presença, meu Deus, mas não prioriza a palavra. Honra quem não honra a palavra. Ouve pregadores que não pregam a palavra. Como que Deus vai vir? Não tem como. Jesus disse para Jeremias: eu velo pela minha palavra. Aleluia. Porque a minha palavra é eu. Oh, grande Deus. A palavra de Deus é o verbo escrito. Jesus é o verbo encarnado. Aleluia. Então quando você ouve um culto de ensino desse, Grande Deus. e deixa a palavra de Deus cair no teu coração, como uma boa semente que a parábola nos conta, ela cresce e produz frutos, e você consegue se aproximar mais do Senhor, Amém. e você consegue render mais louvor ao Senhor. A Bíblia diz que quando este homem dá essa declaração, Jesus era um homem que ele não era muito escandaloso não, viu, irmãos? Jesus, ele tinha autoridade nas suas palavras. A Bíblia diz que ele não gritava nas praças, nem clamava alto, mas o que ele falava saía com verdade. E Jesus não pensava duas vezes em falar a verdade a alguém, ainda que tivesse lhe seguindo. Ele não temia perder aquele seguidor, porque ele sabia que antes perder em um certo ponto por causa da verdade, do que ficar enganado. E todo homem que é da verdade, ele tem esse sentimento. Eu poderia estar aqui aglomerando multidões, pregando um evangelho neopentecostal, de movimento, de barulho, de zoada, mas que não ia construir Deus em ninguém. Amanhã o homem estaria tomando emprestado, já no intuito de não pagar. Mas aqui é um culto onde você ouve o que é certo e o que é errado.
Porque eu não tenho o intuito de criar um império, um povo para me servir. É um povo para servir a Deus. Por onde vai acontecer na vida desse povo o que acontecia em Atos. Aonde passava deixava uma marca de poder. Uma igreja passou aqui. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia diz que Deus operava milagres entre aqueles discípulos. Não havia nada em comum entre eles, porque havia tudo em comum. Por quê? Porque eles entenderam o Evangelho. Jesus disse: eu preciso tirar da vida desse centurião uma lição para esse povo que está me seguindo sem fé. Porque eu não quero um povo só na igreja. Eu não quero um povo só carregando a Bíblia. Eu não quero só paletó, só gravata. Eu quero sinceridade. Eu quero fé naquilo que eu falo. Jesus olhou para a multidão, diz a Bíblia, nesse capítulo que nós lemos, olhou para a multidão e disse assim, para você entender: nem mesmo no meio de vocês que são israelitas, o meu povo do qual eu sou, eu achei uma fé como essa. Foi uma vergonha para eles, porque estava todo dia na igreja. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara as minhas feridas, mas na hora de acreditar de fato quem Jesus era, não acreditava. Abandonava Deus por qualquer coisa. E eu digo a você: seja firme, acredite no que a palavra de Deus diz. E o que é que ela me diz, irmão Paulo, que você pode encaixar com esse tema? É que todo aquele que ouve a palavra e a pratica é comparado com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem as tribulações, vem os vendavais, vem as dificuldades, mas não derruba, porque a casa desse homem está sobre a rocha. Oh, glória a Jesus. Grande é o Senhor. Se o centurião não acreditasse, ninguém poderia acreditar por ele. E ele acreditou a tal ponto que ele foi buscar uma cura para um servo seu, não foi para o seu filho. Não foi, é fácil a gente orar pelo nosso filho, a gente ter fé para Deus curar nossa esposa ou nosso marido. Mas aquele homem era tão piedoso, a palavra de Deus estava tão presente na vida dele, ele sabia tanto o significado e a expressão do que é amor, que ele estava na liderança de vários soldados, mas um para ele era importante. E ele enxergava o valor das pessoas. E esse foi um dos motivos que moveu o coração de Jesus. Porque ele poderia desprezar aquele homem, muito soldado, muito centurião romano, era perverso, era odiado pelo povo, mas esse era amado, esse era diferente. Ele não ia para a igreja todo dia, ele não se vestia como crente, mas o coração dele era quebrantado diante de Deus. É bom você ser crente, é bom você ir para a igreja, é bom você se vestir como alguém que teme a Deus, mas o melhor ainda é o interior do seu coração estar limpo. Do meu coração está limpo, porque se o interior estiver limpo, o exterior também estará. Aleluia, Jesus. É consequência. O que está dentro reflete o que está fora. Um homem com ódio, ele expressa aquilo nas coisas. Ele chuta uma cadeira, ele tenta contra a vida de alguém porque está dentro. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a de todas as coisas que devemos guardar, guardar o coração. Porque ele precisa estar alimentado pela verdadeira fé, pelo verdadeiro conhecimento de Jesus. Se coloca de pé, irmãos. Oh, grande Deus. E tenha certeza que você colherá o resultado da sua fé. Amém. Só prove para Jesus que quando ele fizer o que você quer, você não vai abandonar ele. Aleluia. Como eu falei anteriormente, Jesus efetuou várias curas, mas todas que ele efetuou, as pessoas curadas queriam estar aos pés dele. As pessoas que ele ressuscitou queriam estar aos pés dele. Aleluia. As pessoas que ele libertou queriam estar aos pés dele. Ele recebeu glória na vida de todas elas.
que você consiga provar para Jesus. Aleluia. E depois que Ele fizer na tua vida, você vai continuar com Ele. Aleluia. Porque você conheceu quem Ele é. Oh, Amém, irmãos? aleluia. Nós queremos agradecer a presença de todos por estar aqui nessa noite. Amém. Aqui é um culto.